Nós já vimos fotos e vídeos de OVNIs, mas agora podemos ter provas mais concretas de que eles estão aqui. Sempre escutamos que nunca há provas, mas há toneladas de provas. Portanto, houve uma onda de OVNIs sobre a Pensilvânia e um resíduo estranho supostamente foi lançado por uma das naves. Ela começou a se abrir em forma de V e lançou um material metálico. Teve um avistamento de OVNI na Polônia e dizem que estranhas pedras brilhantes foram deixadas para trás. O objeto é uma liga de alumínio de origem desconhecida. E o objeto metálico supostamente teria sido lançado por um OVNI. Então estou vendo o próprio solo começar a brilhar agora? Isso aqui poderia provar que os extraterrestres estão monitorando o planeta Terra? Isso é o que eu tenho procurado toda a minha vida. Com certeza é algo extraterrestre. Este caso é o número 85004. Restos de OVNIs. Caçadores de OVNIs. Um dos aspectos mais intrigantes e mais irresistíveis da ufologia é o rastreamento de provas. São as provas que constituem a base de investigações policiais modernas e do trabalho de laboratório forense. Casos inteiros são desvendados nas provas que são apresentadas. E nós vamos aplicar isso à ufologia e aos casos de OVNIs. Na maioria dos casos que a gente investigou, as provas são fotos, vídeos e relatos de testemunhas oculares. É muito raro ter alguma coisa que nós possamos analisar, mas talvez assim possamos obter uma compreensão do que estamos efetivamente estudando, do que é um fenômeno ufológico. Antes que eu fique muito animado, eu só quero confirmar umas coisinhas. Nós temos mesmo algo físico para analisar? Ou é algo que alguém viu, um objeto que alguém só ouviu falar? Nós vamos nos encontrar com um residente de Bucks County, na Pensilvânia, que viu um objeto lançar um tipo de resíduo nas árvores. E se parecia com flocos de neve. Esse resíduo foi analisado e nós vamos comentar os resultados da análise química desse material e ver a própria análise em primeira mão. Então, se nós analisarmos esse objeto e concluirmos que é um objeto extraterrestre e que é fabricado, isso passa pelo teste da ciência para mim. É a prova que eu estou procurando esse tempo todo. Cidade de Nova York, Bucks County. Estamos nos dirigindo para Bucks County, na Pensilvânia, uma região que vivenciou uma grande onda de aparições de OVNIs em 2008. Apesar de muitas testemunhas verem essas naves não identificadas no céu ao longo do ano, ouvimos dizer que em um caso o OVNI deixou pistas que podem revelar que algo anormal ocorreu. Nós chamamos isso de prova concreta, e embora seja algo muito raro, pode ser a prova cabal que precisamos para resolver esse grande mistério. Eu tive 3 visões diferentes da nave. Eu acho que tinha uns 10 ou 12 metros de largura. Foi como se eu pegasse uma lente de aumento e colocasse na direção do céu e ficasse mexendo assim. Era um silêncio mortal. Não dava pra ouvir nada. Uma hora estava lá e de repente desapareceu bem diante dos meus olhos. Os relatos das testemunhas oculares que avistaram OVNIs na Pensilvânia são muito semelhantes. E uma das testemunhas que encontraremos em Bucks County nos contou uma história mais intrigante de um OVNI que deixara vestígios de provas, uma pista para a origem dos OVNIs. Eu vi 4 naves em Bucks County. Uma delas jogou um material brilhante nas minhas árvores. Meu cachorro estava rosnando e me acordou. E quando eu saí, vi uma luz bem intensa no céu. Olhei para cima e tinha um objeto grande e metálico lá. E de que tamanho você diria que era esse objeto? Eu acho que tinha o mesmo tamanho de 4 dessas árvores. Quando ela se moveu para o lado, deu para ver o formato dela.
Parecia que tinha um para-choque com a mesma forma de um bumerangue e o resto era circular. Ela começou a se abrir em forma de V e lançou um material metálico muito bonito em cima dessa árvore e daquela ali. Era alguma coisa brilhante como diamantes que ficavam piscando, não paravam de piscar. E ficou em cima da árvore por uns 20 minutos e eu fiquei paralisada. Não conseguia tirar os olhos. Não entrei em casa para tentar tirar uma foto porque fiquei com medo de perdê-la de vista. E ainda bem que não fiz isso, porque de repente ela foi sugada para cima como se houvesse um vácuo e foi para cima em forma de V de novo. Você percebeu algum material sólido? Parecia glitter que a gente compra para as festas e espalha pela casa. E estava lá na manhã seguinte? Não, eu não vi nada depois disso, não. Se essa nave lançou ou pulverizou alguma coisa nas árvores da Denise, acreditamos que tenha deixado algumas provas físicas. E é isso que estamos procurando. Você disse que procurou a MUFON e contou essa história. E o que exatamente eles fizeram quando apareceram? Eles tiraram fotos, anotaram a minha história e pegaram algumas amostras da minha árvore. Eles acharam alguma coisa? Eles disseram que sim. Nosso próximo passo na investigação é falar com nossos amigos da MUFON na Pensilvânia, John Venter e Bob Garner, e saber o que exatamente eles encontraram e qual foi a análise desse material. Podem nos dizer o que foi que vocês fizeram quando foram contatados? Como vocês investigaram esse caso? Nós temos procedimentos muito específicos para recolher provas. Temos uma cadeia de custódia e nós seguimos essa cadeia de custódia à risca. Então vocês tratam cada um dos casos como uma cena de crime? Exatamente. E quanto tempo vocês levaram desde que Denise entrou em contato até que viessem tirar as amostras? Nós viemos tirar as amostras mais ou menos uma semana após o ocorrido. Uma semana inteira se passou até que o Bob conseguisse ir até o local e procurar por evidências. Isso pode não parecer muito tempo, mas quando se busca pistas em uma cena de crime, que é como esses caras tratam todos os casos, é uma eternidade. Todas as provas que poderiam ter sido deixadas ali podiam estar contaminadas ou ter desaparecido completamente. Espero que tenham tido sorte. Encontramos 2 árvores que tinham sido afetadas. Essa árvore aqui e aquele bordo ali. Levei amostras das árvores, amostras do solo da área afetada. Então desci uns 100 metros até aquele outro bordo ali e peguei uma amostra. Depois recolhi mais algumas amostras próximas a essas árvores aqui e peguei uma amostra do solo daqui, ensaquei tudo e depois mandei para os laboratórios para ser examinado. E o equipamento? Vocês têm algum equipamento especial, detectores, esse tipo de coisa? Eu tenho um contador Geiger e quando eu saí e coloquei o contador Geiger sobre as folhas, ele disparou. E quando cheguei perto da árvore, nos ramos mais próximos, ele nem se mexeu. Mas ele disparou lá no topo. Onde a árvore foi afetada e ele chegou a testar outras árvores ao redor, mas não deu em nada. O Bob conduziu sua investigação como um perito criminal. Um passo importante é coletar amostras de controle das árvores e do solo nos arredores. Essas amostras são utilizadas pelos cientistas para saber o que é normal no ambiente. Depois, elas são comparadas às amostras coletadas no exato local do evento para determinar se alguma coisa anormal aconteceu. Como Bob disse, ele pegou amostras de tudo ao redor. Mas nessa árvore em particular, as folhas tinham marcas fosforescentes de queimadura. Nós encontramos boro e magnésio nas folhas. Então você diria que, na sua opinião, após a análise, pelo menos essa árvore e aquelas 2 ali apresentaram leituras anômalas? Com certeza, porque isso. Denise disse que viu que caiu sobre essa árvore e naquela. E não encontramos nada no solo. Normalmente o que está no solo aparece na árvore. Bob recolheu amostras do solo e o boro e o magnésio não estavam no solo. Então alguma coisa caiu nessas árvores. Normalmente recebemos 8 relatos de avistamentos por mês, mas neste caso, nós recebemos 225 relatos de avistamentos no segundo semestre do ano. Passamos de 8 para até 63 em julho, com uma média de 45 avistamentos por mês. Essa região teve a metade dos avistamentos de OVNIs no ano passado. Será que a nave que dispersou uma substância desconhecida nas árvores de Denise corresponde à mesma nave que foi vista por outras testemunhas na região, mas em diferentes ocasiões?
Ainda precisamos encontrar outras testemunhas que aceitem falar sobre a substância brilhante que caiu da nave. Mas decidimos reunir 3 testemunhas oculares de OVNIs e pedimos a ajuda do sargento do Departamento de Polícia de Trenton para elaborar um retrato falado da nave que essas testemunhas podem ter visto. Eu diria que tinha um formato de aspirina, mas as laterais eram cheias de bolhas. Havia 3 lâmpadas de vidro no lado de baixo da nave. E tinha pequenas janelas nas laterais, e elas eram brilhantes. Tinha cores lindas que ficavam girando e pareciam janelas. Quer dizer que acha que a luz estava vindo de dentro da nave? Foi o que eu pensei pelo que estava vendo. E tinha um formato assim, como se fosse uma asa delta, é como eu descreveria. E voava desse jeito. Assim. Nossa, está ótimo. Excelente. Era uma espécie de bola, uma coisa circular, mas tinha várias pontas, como se fosse... Tinha um monte de ângulos. Se eu tivesse que comparar isso com um objeto, com o que compararia? Acho que com uma placa de pare. Placa de pare. Mas tinha umas placas nas laterais. Tinha bem mais ângulos do que isso. Era como se fosse uma Isso, mais ou esfera, menos. só que multifacetada, com mais lados do que isso aqui. Sim, exatamente. Dá uma olhada nisso e me diz se é parecido com o que você viu. Acho que é muito parecido com aquilo que eu vi. É bem parecido com o que eu vi. Após o encontro com as testemunhas e depois de ver os desenhos do Sargento Mendes, nós fizemos uma descoberta que eu acredito que valida a experiência de Denise. Com base nos desenhos, todas descreveram o objeto de forma parecida. No início, parecia ser um avião, mas, como era de noite quando eu vi o OVNI, percebi que aquelas luzes não correspondiam com as luzes de um avião. Contamos com a ajuda de um desenhista da polícia, o sargento Ivan Mendes, para verificar se as testemunhas oculares aqui na Pensilvânia estavam vendo a mesma nave ou se eram naves semelhantes. Os desenhos são inacreditáveis. Eu acho que eles provam o avistamento de Denise e, possivelmente, são uma prova concreta da existência desse OVNI. É óbvio, com base nos desenhos, que a nave tem um formato circular, como se fosse uma aspirina. Todas descreveram as luzes do objeto de modo semelhante. Descreveram o objeto de forma parecida. E o que é interessante na descrição delas é que é muito parecida com a descrição que a Denise fez. Exatamente. Nós temos luzes ao redor da borda e as luzes na parte inferior. A Denise disse que havia 3 luzes. A Kate disse que havia várias luzes no fundo, mas eu não sei. Talvez seja apenas uma recordação. Seria seguro concluir que pode ter sido exatamente a mesma nave? Ah, com certeza. As testemunhas veem as coisas de modo diferente, especialmente quando estão agitadas ou quando o nível de estresse está bem alto. E quando nós comparamos a descrição que elas fizeram, nós percebemos uma série de características em comum. Então, eu diria que sim. De acordo com a opinião profissional do Sargento Mendes, todas as nossas testemunhas de Bucks County viram a mesma coisa. A questão agora seria por que eles estão aqui. Estariam testando nossas árvores e estariam testando o nosso povo também? Temos que descobrir o que eles estão testando. Nós vamos nos encontrar com Nancy Talbot, da BLT Research, que investigou inúmeros casos de rastreamento de provas. Ela também liderou a investigação em Bucks County. Nancy, nós estamos investigando um dos melhores casos de rastreamento de provas ufológicas e queríamos saber quais foram os melhores casos que você investigou. Vários anos atrás eu fui à Polônia e descobrimos o caso da rocha em Golabiki, o que rendeu algumas provas magníficas. A Nancy embarcou numa viagem à Polônia para investigar vários casos de rastreamento de provas. Ela visitou a pequena cidade de Golabiki, onde analisou um encontro com um OVNI que ocorreu em uma fazenda da área rural. Encontrei um garoto lá chamado Miyoshi. E ele tinha 11 ou 12 anos quando aquilo aconteceu. Foi em 1988. E eles moravam em uma cidadezinha minúscula chamada Golabiki. E havia apenas 5 ou 6 fazendas na vila. E uma noite a mãe Evelina Kuss acordou no meio da noite com um brilho vermelho alaranjado entrando pela janela.
Ela se levantou, foi até a janela e viu um objeto com formato de disco, vermelho, alaranjado e brilhante, que descia bem vagarosamente em um campo. Ela observou essa coisa brilhante pousar lentamente no campo e, depois de algum tempo,